não é? Esse tema foi um tanto quanto desafiador e você vai entender qual o motivo desse desafio. Não apenas pelo tema em si, mas por tudo que ele representa, e eu creio, para mim e para todos vocês que estão aqui nessa live. Aprender a arte de deixar ir é um desafio do qual nós somos, há uma proposição sobre nós continuamente. Aprender a arte de deixar ir é um lugar de crescimento, é um lugar de autonomia, é um lugar de desenvolvimento. Então esse tema realmente é um tema muito profundo e que pode ser refletido, discutido e debatido a partir de diversos pontos de vista, né? Mas esse não é o objetivo dessa live hoje. Hoje a proposta dessa live é fazer algumas reflexões, alguns desafios sobre nós mesmos, sobre aprendizagem. Esse é o foco principal. Que bom que você amou o tema, Ariane. O fator aprender, o que não cabe mais em nós mesmos, o que nos impede de avançar e a viver a vida plena, a vida abundante. Claro que todos nós, em algum momento da nossa vida, das nossas vidas, nós passamos por frustrações, por dores emocionais, rejeições, abandonos, que nos feriram profundamente. E por vezes, essas fraturas emocionais, em função de grandes dores e problemas do passado, nos levaram a um lugar chamado de congelamento emocional, que é um lugar que mantém as pessoas presas às mesmas situações por anos a fio. Eu vivi isso e vou falar um pouquinho mais à frente com vocês. E essa grande capa protetora, porque na verdade ela é uma capa para se proteger da dor, mas na verdade o que ela provoca, e ela acaba também por impedir o crescimento, e assim faz com que nós venhamos permanecer de forma rígida e do mesmo jeito através de anos. Isso é algo muito sério. E dentre as muitas consequências que essa prisão emocional provoca, está a perda da capacidade de confiar e de se abrir. Todo mundo que viveu em algum momento esse congelamento emocional, essa prisão emocional, perde a capacidade de confiar, perde a capacidade de se abrir. E na tentativa de se proteger, o que ela provoca é ainda mais dor e solidão. Como em um círculo vicioso, os padrões de comportamento vão sendo retroalimentados na dor, na falta, no vitimismo, no apego ao que não nos faz bem e não cabe mais. Como um mal necessário, acabamos por venerar a dor. Quantas vezes isso acontece conosco? E por vezes, quando abordamos um tema como esse, nós nos sentimos confrontados, nós nos sentimos talvez não compreendidos, não entendidos. Puxa vida, mas eu passei por uma experiência traumática, algo doloroso, e simplesmente se resume a isso, a essa capa protetora, a essa rigidez emocional, a esse congelamento emocional? Não, vamos seguindo. Pelas experiências traumáticas que nós vivemos ao longo da nossa existência, nós vamos acumulando dor, ressentimento, amargura, falta de sentido de viver. O que acaba fazendo com que nós percamos a nossa essência, o nosso verdadeiro eu, o design original que o Criador teve tanto prazer em planejar. E assim, por medo de enfrentar de forma amorosa e consciente a dor, o medo, o sofrimento, nos envolvemos ainda mais nesse lugar escondido, na vergonha, na idealização, nas historinhas, na culpa, na rigidez emocional, que nos impede de avançar e viver abundantemente, viver autenticamente com todo o nosso eu, com todo o nosso ser real, as nossas forças, as nossas fraquezas, tudo aquilo que nos compõe como ser humano. Eu estava refletindo sobre algumas questões para trazer aqui, para compartilhar com vocês, e Jenkins fala o seguinte: uma pessoa dominada por antigos sofrimentos diz coisas que não são pertinentes, faz coisas que não funcionam, não consegue enfrentar a situação e é sujeita ao sentimento terrível
de que não tem nada a fazer com o presente. Isso é muito forte. E esse lugar desse segurar, desse reter, desse medo, desse congelamento emocional, dessa rigidez emocional, ela acaba comprometendo a nossa visão, a nossa mentalidade aprendiz. Quantas pessoas que deixam de aprender não aprendem mais, estão rígidas emocionalmente, bloqueia o processo criativo, impede a ver a vida como um lindo e precioso presente divino. E quando, obrigada meus pupilos que estão aqui falando, minha professora, amo demais vocês. E quando veio esse desafio que fui eu mesma que me desafiei a fazer essa live, o tema foi esse, aprendendo a arte de deixar ir. E aí você vai entender que quando eu coloquei essa frase, né, essa citação de Jakes, quando ele diz que uma pessoa dominada por antigos sofrimentos diz coisas que não são pertinentes, faz coisas que não funcionam e não consegue enfrentar a situação e é sujeita ao sentimento terrível de que não tem nada a fazer com o presente. E eu hoje vim aqui nessa live, me desafiei, mas fui desafiada também. Como é bom nós termos conexões abundantes, não sei se Rosana Alcântara está aqui, mas em uma conversa que eu tive com ela, e eu vou repetir essa fala mais à frente, ela me disse: Adna, nós não fomos feitos para sermos escravos bem-sucedidos. E você sabe o que acontece comigo e com você muitas vezes? Nós nos tornamos escravos bem-sucedidos. Talvez você não saiba qual o contexto do que eu estou lhe falando. A história de José, acredito que muita gente assistiu a história de Moisés, de José, não é? Um filme, ou já leu alguma coisa, ou já ouviu. José, ele tinha dentro dele uma unção de governo. Só que quando ele foi vendido ao Egito, ele foi como escravo. E como escravo, ele passou a trabalhar na casa de Potifar. E quando ele começou a trabalhar, porque ele tinha uma unção de governo, tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele fazia dava certo. O que aconteceu imediatamente? O seu Senhor colocou ele governando, dominando, administrando todas as coisas. Tudo estava debaixo do governo, da administração de José. A única coisa que lhe foi proibida foi a sua mulher. Mas José, nós não fazemos às vezes nas entrelinhas, ele ficou ali, de alguma maneira talvez confortável, porque ele era bem sucedido, ele estava bem sucedido, se tudo na casa de um homem, ele sendo escravo, ele tinha acesso, era ele quem decidia, era ele quem dizia sim, era ele quem dizia não, era ele quem comandava. O seu senhor não sabia mais de absolutamente nada, porque Potifar foi inteligente, sabia que tudo que passava pelas mãos de José prosperava. Só que José não nasceu para ser um escravo bem-sucedido. E eu já quero dar logo esse comando, essa palavra para você. Você não nasceu para ser um escravo bem-sucedido em algumas áreas da sua vida. E, no entanto, continuar com o teto rebaixado. E eu vivi muito tempo esse congelamento emocional, pelas dores, sob forte impacto emocional, os traumas, as quebras de forma duras, abruptas. E eu fiquei num congelamento emocional durante anos da minha vida. Anos da minha vida. Eu não conseguia avançar, eu vivi naquele lugar de dor, naquele lugar de sofrimento, repetindo padrões de comportamentos, vitimizando, contando historinhas, me culpando. Um dia eu acordei, um dia eu tomei um susto e eu falei, tudo mudou. As pessoas continuaram vivendo a vida e eu estava presa na dor, no ressentimento, na amargura, na quebra que me aconteceu naquela época, anos atrás. Eu me lembro que no meu processo de aprender a deixar ir, já fique claro que é um processo deixar ir, junto com a minha pastora, minha mentora, teve uma vez que eu fiz uma fala com ela de uma situação, narrando algo que eu tinha vivenciado, porque quando você confessa, quando você se expõe, a cura. Ela olhou para mim e disse bem nos meus olhos, Adna, você fala como se
essa situação tivesse acontecido hoje. Mas tinha acontecido hoje. Na minha emoção, eu estava presa exatamente naquele lugar de dor. Naquele lugar de sofrimento. Eu cheguei a dizer, eu tenho uma capacidade de imaginar as coisas como se fossem naquelas casas dos nossos avós, que tem as fotos, né? Naquelas, me esqueci agora o nome, isso coloca o quadro, era como se a moldura, como se fosse aquela moldura antiga, e aquela foto ficou exatamente congelada naquele tempo, naquele momento da minha vida. E isso comprometeu muitas coisas na minha vida, muitas oportunidades, muitas tomadas de decisões. Esse lugar de não deixar ir para se proteger da dor, porque eu segurei a dor com medo, tentando evitar o quê? A dor. Mas só que ao tentar evitar a dor, na verdade, eu provoquei dores ainda maiores. Dores ainda maiores, dores emocionais, dores espirituais, dores físicas, dores de todos os jeitos, de toda forma que você pensar, de toda maneira que você pensar. Mas eu venho nesse processo. Chegou então um momento que eu tenho passado por esse processo de deixar ir. E chegou uma hora em que eu entendia que eu precisava ir além. Que eu precisava falar, que eu precisava mostrar. Inclusive das pessoas amigas próximas diziam sempre a mim: Adna, você tem tanto a contribuir, nós te conhecemos de perto, sabemos o quanto você contribui em nossa vida e você fica retendo, calada. Aí eu comecei a contar historinhas quanto a vir fazer uma live aqui, conversar com vocês, expor, trazer uma nova perspectiva de pensamentos, uma nova estrutura de mente. Aí eu dizia, mas tem tanta gente falando, já tem tanta gente, tem tantas informações por aí. Mas na verdade essa era uma grande historinha, porque eu ainda precisava aprender a deixar ir, né, Rosana? Esse enfrentamento, de romper e dizer: aqui eu vim assumir o meu lugar de governo assim como você. E eu vim assumir o meu lugar de governo e dizer a você também que você pode governar. Mas para que você governe, porque você tem também sobre você essa unção, é preciso deixar ir. Aquilo que impede, aquilo que te aprisiona, aquilo que te intimida, aquilo que diz que não é para você. E quando eu tomei essa decisão de aprender a deixar ir, a live era uma das questões. Aqui é o meu grito de liberdade, de deixar ir tudo aquilo que me impedia. E eu fui colocando algumas coisas. Deixar ir os traumas do passado definitivamente, porque muitas vezes nós ficamos cultuando esses traumas do passado. A dor foi descoberta, só que descobrir a dor, eu preciso deixar ir. Mas muitas vezes eu a venerei. Eu comecei a nutrir a dor. Parecia que não fazia sentido não viver sem a dor. Com essa live, eu vim definitivamente deixar ir o ressentimento, a amargura, as dívidas emocionais, a cobrança, porque eu vivi naquele período de congelamento emocional com uma nota promissória atrás dos meus pais, querendo que eles pagassem uma dívida impagável. Porque ou que eles não puderam fazer, ou que eles fizeram em excesso, não importa. Deixar ir o perdão, reconhecer a minha história, reconhecer que os meus pais foram os melhores pais que eles puderam ser. Com essa live eu vim deixar ir o medo que novamente eu seria ferida e rejeitada. Mas eu quero dizer uma coisa, na caminhada, na jornada, nós, vez ou outra, seremos feridos, seremos rejeitados. Mas o ferido fere, os curados curam. E a pessoa, quando ela rejeita, na verdade, ela está se rejeitando a dor porque não quer ser confrontada, não quer fazer um enfrentamento muitas vezes. Com essa live, eu vim deixar ir o foco que dei na minha história, só do que foi negativo, doloroso e triste. Muitas vezes quando nós vivemos nesse congelamento, nesse lugar de prisão, nesse lugar de dor, é porque nós nos prendemos e colocamos o foco só no que não foi bom, só naquilo que dói, só naquilo que foi negativo. E eu fui essa pessoa, reclamando, murmurando, incontente, insatisfeita. Com essa live, eu vim deixar ir que poderia controlar a minha vida de forma independente de quem quer que seja.
Você sabia que o independente, na verdade, lhe falta muita autonomia emocional? Porque no fundo ele é um grande dependente? Ele ainda não lidou com as suas dores e com as suas fraturas emocionais? É uma boa pergunta. Com essa live, eu vim deixar ir autoimagem e pensamentos negativos. Deixar ir a mentalidade órfã, de falta, de escassez, de não conquistas. Deixar ir a síndrome do impostor. Porque eu tinha essa síndrome do impostor. Você sabe qual é a síndrome do impostor? De não merecer estar onde estava, que não era boa o suficiente, como se fosse pega em algum momento. Você já sentiu isso? Parece que você, se alguém descobrir de verdade quem você é, vai perceber que você não é tão boa, que você não é tão maravilhosa, desacreditando de mim mesma e daquilo que me foi confiado. E quando essa live veio e que eu decidi deixar ir e desafiar os medos, os traumas, o passado, essa dor emocional, eu compreendi algo que totalmente acaba com a síndrome do impostor, que é você entender que houve alguém que investiu talentos na minha vida e na sua vida. O Criador. Ele diz na Bíblia, o manual da vida, que a um ele deu 5 talentos, a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Ou seja, todos nós temos talentos. Todos nós temos condições de avançar, de romper e de governar. Porque foi desde o início. A unção de governo foi nos dada desde o início. Governe, domine. Não uma pessoa sobre pessoas, mas sobre as situações, sobre os medos, sobre as dores. Governe. Seja o autor da sua vida e da sua história. Deixe ir o que não lhe cabe mais. Mas não apenas essa capacidade pessoal, mas você também desenvolver. Deixar ir. Com essa live, eu vim te convidar e vim deixar ir minha criança interior ferida. Sabe que muitos comportamentos que nós temos vêm da nossa criança interior ferida. É você parar um tempo com você e dar vez e voz a essa criança. Escutá-la. Escrever o que ela está dizendo. Do que ela perdeu, do que ela teve medo, do quanto ela foi rejeitada. Escrever tudo. As crenças que você aprendeu a seu respeito, que você não era boa, que você não iria dar pra nada, que não adiantava se esforçar, que você ia repetir as mesmas coisas que seu pai, ou que sua mãe, que seu avô, que sua avó. Quando você lida com a sua criança interior e a escuta, com escuta de atenção, de aceitação, de afeto, de acolhimento, você exerce uma liberdade. Você começa a devolver aquilo que não lhe pertence, amorosamente. Isso não é meu, essa crença não me pertence. Esse lugar não é meu. Essa situação não me pertence. Esses padrões de comportamentos foram aprendidos e eu vou aprender algo novo a partir de agora. E nessa tomada de decisão, nesse deixar ir com essa criança interior lidando, ouvindo, depois você vai devolver essas crenças, você vai devolver esses medos a quem pertencem. E começar a dizer para você mesmo: eu nasci para governar. Eu nasci para viver plenamente. Eu nasci para ser alguém extraordinário. E você tem condições de cuidar da sua criança interior, nutri-la, cuidar, amar, dando a ela afeto, atenção, aceitação, apreciação e autorização, deixar ir, despedir. Eu compreendi, queridos, que ao deixar ir, perdoar minha história, aceitar minha história, me trouxe liberdade, autonomia. E sabe o que eu fiz? Eu decidi honrar e deixar ir. Honrar a história linda, incrível, com todas as quebras, com todas as dores, com tudo que eu vivi, e você sabe também o que você viveu. Deixar ir, honrar, ficar com as habilidades, com o amor, com os valores, com os princípios e seguir a minha própria jornada, a minha própria história. Nessa live,
Eu vim dizer a mim e a você, deixar ir toda a dívida emocional, daquilo que você foi ferido, daquilo que você foi ferida, e do que eu mesma me feri com minhas escolhas. Você sabe que nesse processo de deixar ir, nós vamos ter que checar várias áreas da nossa vida. Costumo dizer que existem áreas escuras na nossa alma, quartos da bagunça que nós não devemos ter nem em nossa casa, que dirá na nossa alma. É começar a dar acesso, deixar que a luz, que se jogue luz no nosso interior para que nós venhamos enxergar, visualizar aquilo que não cabe mais e deixar ir. E nesse processo de deixar ir, eu fiz algumas rupturas. Eu me expus, eu reconheci, eu confessei. Mas eu não sei em qual instante, em algum momento, que eu me perdi, eu me peguei novamente num lugar de vergonha e de dor. E isso aconteceu, eu trabalho na escola de líderes da minha igreja, e o tema da aula era As Nossas Cicatrizes Contam uma Bela História. E quando eu estava preparando, estava ótimo. Eu falei, puxa, uau! Só que quando eu fui dormir, eu comecei a perceber algumas coisinhas que estavam de volta. E eu falei assim, não, eu não estou pronta para fazer essa aula. E queria trocar o tema, mas não dava. E de manhã eu fui falando com Deus, eu fui checando o meu coração. Deixarei, viu? A live salva. E fui vendo o meu coração, checando o meu coração. E algo dos céus, o Espírito Santo me disse: é hora de você lidar com a vergonha, porque você novamente voltou para o lugar de vergonha, do momento de dor, dos rótulos e estigmas que por vezes eu mesma colocava em mim. Às vezes nós achamos que são as pessoas que estão nos rotulando, nos estigmatizando, nos excluindo, nos rejeitando. Às vezes somos nós mesmos. E eu percebi que tinha sido eu mesma que tinha me colocado no lugar de dor e de vergonha. E naquele dia eu fui desafiada a deixar ir a vergonha. E diante daquela turma de alunos, eu contei a história da qual eu estava novamente, que eu já tinha despedido, já tinha me curado daquele lugar, mas que de alguma maneira eu me escondi lá. Por um pensamento, por um olhar, por algo. Eu fiquei envergonhada novamente e me retraí. Mas naquele dia, naquela aula, quando eu confessei, quando eu disse aquilo que me envergonhava, quando eu dei nome, isso aqui é uma chave. Quando você dá nome aos seus sentimentos e os expõe, eles se transformam. Eles não permanecem. Deixar ir é você jogar luz, é você dar nome aos seus sentimentos. É você abandonar, é você reconhecer que aquilo não lhe cabe mais. É enfrentar. Deixar ir purificou meu coração. O processo exigiu que eu admitisse verdade sobre mim mesma que eu preferia enterrar e esquecer. Talvez você também pense isso. Quantas vezes? Deixar ir me fez encarar falhas e deficiências no meu caráter